Fala pessoal, Edson Vasconcelos mais uma vez com vocês no canal Vasconcelos Origens. E o verbo fazer, você acha que o sobrenome Farias tem a ver com esse verbo? Então de volta, digo a você que não tem nada a ver o verbo fazer com o sobrenome Farias. Esse sobrenome vem de uma era muito distante, uma era medieval. E é o que nós vamos falar agora. Mas antes, deixa seu like, compartilhe o canal e se inscreve para que nós possamos crescer e o YouTube possa entender que vocês estão buscando este canal para saber de origens. Origem de quê? Qualquer coisa. Então aí, vamos para a vinheta. Roda aí. De vermelho, uma torre de prata, lavrada de negro, acompanhada de 5 flores de lis de prata, 3 em chefe e 1 em cada flanco. Uma flor de lis em cima de uma torre do escudo. A origem do sobrenome Farias é de origem portuguesa e classificado como sendo um toponímico, ou seja, de origem geográfica. Os Farias originam-se nos princípios do Reino de Portugal. Tem seu solar no Jugado de Faria, no termo de Barcelos, de onde se lhe derivou o nome. No Monte da Freguesia se vê ainda as ruínas do castelo que defendeu Gonçalo Nunes de Faria em tempo de el-rei Dom Fernando contra Pedro Rodrigues Sarmiento, adiantado de Galiza, que o tinha sitiado, vendo matar a seu pai Nuno Gonçalves de Faria, que estava prisioneiro dos castelhanos, por não querer persuadi-lo a que o entregasse. Foi Nuno Gonçalves, progenitor desta família, alcaide do Castelo de Faria. O uso deste sobrenome é bastante remoto, não se sabendo qual a sua raiz, possivelmente toponímica. Na segunda metade do século XII, vivia já um certo João de Faria, que foi pai de Dom Godinho, o prelado que sucedeu a Dom João Peculiar na arquidiocese de Braga e que viria a ser beatificado. De outros Farias medievais se tem notícia sim, todos eles pertencentes à nobreza, se bem que não lhes seja possível entroncá-los uns aos outros. Assim, a um Lourenço de Faria se faz menção em 1288, nas Inquisições de Dom Dinis, dizendo senhor da Quinta de Onega de Passo, e em 1360, no instrumento de comprovação do casamento de Dom Pedro I e Dona Inês de Castro, surge como uma das testemunhas um cavaleiro chamado Garcia Martins de Faria. O mais famoso de todos eles não deverá ser esquecido por nós: Nuno Gonçalves de Faria, o célebre alcaide-mor do Castelo de Faria, que deu a sua vida pela conservação deste em poder dos portugueses. Foi um pintor português do século XV. A elaboração da sua biografia não é fácil, considerando a escassez de elementos concretos sobre a mesma. Podemos admitir que tenha nascido entre 1420 e 1430. O seu nome foi registrado em 1450 como pintor na corte de Afonso V, mas nenhum trabalho inequivocamente seu sobreviveu até hoje. Há, no entanto, fortes indicações de que tenha sido ele a pintar os painéis de São Vicente de Fora, uma obra-prima de pintura portuguesa do século XV, na qual, com um estilo bastante seco, mas poderosamente realista, se retratam figuras proeminentes da corte portuguesa de então, incluindo o que se presume ser um autorretrato, e se atravessa toda a sociedade, da nobreza e clero até o povo. O Castelo de Faria localiza-se na freguesia de Gilmondo, concelho de Barcelos, distrito de Braga, em Portugal. Um dos mais importantes castelos do Entre Douro e Minho. Foi erguido isolado, no alto de uma elevação na vertente norte do Monte da Freguesia, dominando o caminho que ligava Barcelos ao Porto de Viana, atualmente em ruínas. Inscreve-se na região turística do Alto Minho. O Castelo de Faria, a primitiva ocupação humana deste sítio remonta a 3.000 anos antes de Cristo, conforme a moderna pesquisa na estação arqueológica de quando foram identificados restos cerâmicos e pontas de seta. Uma acrópole
estaria formada por volta de 2000 anos antes de Cristo, quando se identificaram restos cerâmicos e fragmentos de machados de bronze. Esta povoação foi sucedida por um castro cerca de 700 anos antes de Cristo, conforme as estruturas de pedra identificadas fora do castelo. 3 linhas de muros e um conjunto de habitações de plantas circulares e quadrangulares com os respectivos arruamentos. Fragmentos cerâmicos e outros vestígios remetem a contatos comerciais com os povos do Mediterrâneo entre o século V e o século IV a.C. Outros vestígios apontam a ocupação romana entre o século I e o século VI. Não foram encontradas referências explícitas à ocupação muçulmana entre o século V e o século VI. A pesquisa arqueológica indica que o primeiro traçado do castelo remonta aos séculos IX a X, no contexto da reconquista cristã da Península Ibérica. A primeira referência documental ao castelo menciona que era seu senhor tenente Soeiro Mendes da Maia, 1099, importante nome da nobreza fundiária do condado portucalense. Outra fonte documental indica que Dom Afonso Henriques, 1112 e 1185, aí esteve em janeiro de 1128, cabeça da chamada Terra de Faria ao longo do século XII. O castelo teve como alcaides nomes importantes como os de Hermígio Ribadouro, Mendiriba Vizela e Garcia de Souza. Teria sido objeto de trabalhos de ampliação e reforço durante o reinado de Dom Dinis, 1279 a 1325, conforme os vestígios de uma torre identificados pela pesquisa arqueológica no século XX. A mesma pesquisa identificou também os restos de uma torre que correspondem a um período posterior à época de Dom Fernando, 1367 a 1383. De acordo com a lenda, o castelo resistiu ao assalto por forças de Castela no início de 1373. A partir do século XV, com a ascensão do trono da dinastia de Aves, o castelo perdeu as suas funções defensiva e administrativa para Barcelos, sendo progressivamente abandonado até se arruinar. Parte de suas pedras foi utilizada para a construção do vizinho convento de Franqueira, erguido no sopé do monte. No século XX foram empreendidas campanhas de escavação arqueológica. Em 1930, 1932, 1936 e 1949, por iniciativa do grupo dos Alcaides de Faria Pro Franqueira, fundada em 1929, com sede em Barcelos. Foram, desse modo, identificados os vestígios de um castro de Idade do Ferro, além dos primeiros muros que remontam à época do condado portucalense e colocados a descoberto os remanescentes da torre de Menagem, de Dom Dinis e de outra, de Dom Fernando, incluindo todo o sistema defensivo composto pelo circuito da muralha e pela Barbacã, evidenciando uma evolução construtiva que, durante a Idade Média, aproveitando parte das muralhas existentes, foi ampliada com o acréscimo de novas. Iniciaram ainda a reconstrução de uma dessas torres de Menagem. Esses trabalhos contribuíram para que as ruínas do castelo e a estação arqueológica fossem classificados como monumento nacional por decreto publicado em 13 de julho de 1956. Durante o reinado de Fernando I de Portugal, que foi de 1367 a 1383, quando da Segunda Guerra com Castela, a fronteira norte de Portugal foi invadida. As forças do soberano de Castela avançaram por Viseu rumo a Santarém e Lisboa, quando uma segunda coluna, vindo da Galiza, penetrou pelo Minho. Saíram-lhe ao encontro forças portuguesas oriundas do Porto e de Barcelos, entre as quais se incluía um destacamento sob o comando de Nuno Gonçalves de Faria, alcaide do Castelo de Faria. Travando-se o encontro na altura de Barcelos, caíram as forças portuguesas, sendo capturado o alcaide de Faria. Com receio de que a liberdade de sua pessoa fosse utilizada como moeda de troca pela posse do castelo, guarnecido pelo seu filho, concebeu uma estratagema.
convencendo o comandante de Castelo a levá-lo diante dos muros do castelo, a pretexto de convencer o filho à rendição, utilizou a oportunidade assim obtida para exortar o jovem à resistência, sob pena de maldição. Morto pelos espanhóis diante do filho, pelo ato corajoso, o castelo resistiu invicto ao assalto. Vitorioso, o filho tomou o hábito, vindo o castelo a ser sucedido por um mosteiro. O episódio foi originalmente narrado por Fernão Lopes e imortalizado por Alexandre Herculano na obra Lendas e Narrativas. E aí, pessoal, beleza? De volta, e o assunto foi bacana. Eu particularmente gostei muito desse sobrenome, que, mais uma vez, não tem nada a ver com o verbo fazer. E vocês perceberam isso. Então é isso aí. Eu quero pedir seu like novamente, pedir que você possa se inscrever em meu canal e possa compartilhar com seus amigos, com quem quiser. E se você ou vocês querem saber a origem de qualquer coisa, fala comigo que eu vou fazer. Pessoal, até a próxima. É isso aí. Valeu!